E aí, pessoal, tudo bem? Falei que ia voltar. Tem um monte de assuntos que eu gostaria de tratar, mas eu acho que eu vou começar a tratar. Eu vou começar falando sobre aquela minha crônica que eu publiquei e que, na verdade, assim, eu não tenho pretensão nenhuma de ser um bom escritor. Não tenho interesse de publicar tudo que eu escrevo e essa crônica que eu publiquei, ela tem uma qualidade muito ruim e ela não foi revisada. Isso daqui eu escrevi em acho que umas 2 horas. E assim, 2 horas foi tudo. Foi o processo de criação dos personagens, foi a construção da narrativa, e depois a edição. Tipo, edição para buscar alguns erros e não foi uma edição assim feita com muito afinco. E foi mais para buscar erro do que para embelezar a escrita. E aí eu quero dizer para vocês qual que é o objetivo de uma crônica. Uma crônica, o que o escritor da crônica quer é pegar um acontecimento cotidiano e fazer com que você veja isso da maneira como ele vê, ou tentar fazer você refletir sobre aquele acontecimento banal que você está vendo. E nós temos acontecimentos banais o tempo inteiro. Tanto que nessa crônica eu acho que eu reúno uma coisa que é comum à vida de muitos brasileiros, muitos brasileiros, porque nós originalmente somos um país muito cristão, muito fiel, e de repente as pessoas elas saíram da igreja católica e elas continuaram cristãs. Não todas, claro, mas a grande maioria das pessoas elas saíram da igreja católica, permaneceram cristãs. Tem muitas igrejas neopentecostais e e a fé cristã, seja católica, neopentecostal, independente disso, ela te dá muitas respostas durante muito tempo da sua vida. Só que aí, o que aconteceu? A geração das nossas avós e dos nossos pais, no meu caso que já sou tiozinho, eles foram confrontados com o surgimento da era da informação. E de repente a gente tem informação para tudo. E aí as camadas mais baixas, a gente não tem resposta para tudo, é lógico, mas as camadas mais baixas de explicações, elas começaram a surgir e as explicações elas foram muito convincentes e elas começaram a entrar em contradição com as explicações que a fé nos dava antes e que a gente tinha que aceitar. E aí você é levado para uma consequência natural disso. Pô, se eu tinha um caderno de explicações e ele servia para todas as minhas dúvidas, e aí veio a ciência e ela explica as minhas dúvidas mais básicas, mais primitivas, mais simples, e agora eu tenho certeza absoluta que não era bem assim como eu achava que era pelo prisma da fé. Então, o que dizer das coisas que a ciência ainda não elucidou e que a religião ela me dá esse conforto? Mas que é questionável, assim como as outras que foram desmentidas também eram. A gente não está conversando sobre a verdade aqui e eu não vou deixar essa conversa descambar para a religião. Eu quero simplesmente fazer uma análise da sociedade e ver o quanto as religiões elas perderam adeptos que, confrontados com a era da informação, perceberam que aquela religião não servia mais. E eu acho que nós somos um povo, toda uma geração hoje, extremamente carente de uma religião e de uma espiritualidade que reúna todos, que coloque todos em paz e que ofereça conforto a todos, porque a ciência ela não vem para isso. A ciência ela vem para que você faça mais perguntas e para que você tenha menos certezas e que para você questione as certezas que você já tem para ver se é isso aí mesmo. Então a ciência ela tem constantes avanços e elucidações, e ela tende a ficar e ela tende a não querer entrar no campo da religião para explicar nada que seja espiritual. E aí a gente tem um problema de espiritualidade muito grande. E uma das coisas muito importantes que acontece na saída das pessoas da religião que era originária da família delas são os conceitos de moral que nós temos, porque a religião ela vem com um pacote de comportamento, de ética, de procedimentos que pune muito quem o desobedece. Então, assim, o pensamento herege, o comportamento imoral, ele é muito punitivo. Então, quantas pessoas elas já não tiveram que, antes de iniciar a sua vida sexual, refletir acerca de virgindade, castidade, a respeito do uso do sexo com fins de prazer e não simplesmente de amor. Cara, eu tô
com um lag aqui que tá me incomodando muitíssimo. Entende onde eu quero chegar? Então, aí a gente tem uma nova geração. Porque na Idade Média, por exemplo, você tinha contato com os seus pais e no máximo com os suzeranos ali daquele feudo, e a autoridade máxima, que muito provavelmente seria um religioso, ele sabia muito mais do que você e ele sempre saberia muito mais do que você porque você não tinha acesso às fontes de informação que ele tinha. Então, assim, a diferença entre você e um bispo era gritante porque o bispo ele tinha acesso a uma biblioteca, enquanto nem ler você sabia, e o seu conhecimento acumulado ao longo de toda a sua vida, ele jamais superaria o conhecimento do bispo. Então, quando o bispo falava, você se calava. E o que nós temos hoje? Crianças de quinta série, quando vão para a sala de aula, o professor diz alguma coisa e ele fala: professor, não é bem assim não, você está viajando. Uma criança de 11 anos fala isso para o professor: você está viajando, não é desse jeito que funciona não, porque eu tenho Wikipedia em casa e eu sei que você está falando groselha. Então esse é o mundo em que nós vivemos, e eu não acho que isso seja ruim. Eu acho que os professores eles têm que estar estimulados sempre, primeiramente bem remunerados, segundamente respeitados, e terceiramente eles têm que estar, terceiramente é uma palavra que eu inventei aqui, eles precisam estar constantemente estimulados a lidar com um novo público de crianças que já vem com toda a informação do mundo na ponta dos seus dedos ali no smartphone, e eles têm que se adaptar e assim, eles têm que ser curadores desse conteúdo. O bom professor, ele pega o aluno que tem o universo da internet e faz com que ele aprenda a filtrar toda aquela informação e guia ele por um caminho onde ele vai ser capaz de construir o seu próprio conhecimento. Mas isso não tem nada a ver com o meu conto. Qual é a construção, qual é o esqueleto? Não é um conto, isso daqui é uma mera crônica. Qual é o cerne aqui? Primeiramente um casal que não encontra na sua família os modelos inspiradores daquilo que ele gostaria de ser quando crescesse. Então você tem muitos filhos que não querem ser o pai, e você tem muitas filhas que não querem ser a mãe, e eles precisam descobrir através das coisas que vão alimentá-los que tipo de adulto eles querem ser e o que é ser decente para eles. E aí a minha crônica ela vai indo no sentido de as pessoas elas brigam por valores quando na verdade são as crenças que geram conflitos entre elas. Lembra daquele meu exemplo clássico de as pessoas ficam brigando se o jogo é pay to win ou não, mas cada um acha que pay to win é uma coisa diferente? E aí elas nunca se entendem. Então as pessoas elas ficam brigando por valores, se a pessoa presta ou ela não presta, quando na verdade é a crença acerca daquilo que presta e a crença acerca daquilo que não presta que é o cerne da coisa, que é o que gera vítimas, que é o que gera discórdia, que gera briga, que gera desentendimento, que gera todo e gera assassinatos também. Assassinatos. E uma das coisas que são construções culturais, porque quase tudo que a gente tem em construção cultural é uma coisa que decorre da religião, que é a monogamia. É claro que a monogamia ela não está ligada à religião, ela é um processo que eu considero natural. Se você tirar Deus das sociedades e deixá-las lá, naturalmente elas vão entrar num acordo monogâmico, independente de ter Deus ali presente ou não. A religião ela só veio e moralizou muito, porque Moisés precisava muito que as pessoas no deserto não se matassem. O ponto é que assim, quando a gente chega no mundo sem um manual de instruções, a gente chega sem guia, sem nada, e a gente precisa entender como esse mundo funciona. São as suas crenças a respeito do que é ser um bom homem, do que é ser um bom marido, do que é ser uma boa mulher, do que é ser um bom ser humano, do que é ser um homem digno, do que é ser um homem respeitado. São essas crenças que vão fazer com que você haja de acordo a trabalhar na sua imagem, trabalhar na sua própria natureza, trabalhar na sua pessoa, para que você chegue em algum lugar que é onde você quer ir, que é para ter a imagem que você quer ter. E esse conto ele mostra como o homem desse casal aí, a imagem dele de homem é de provedor. Por quê? Porque na casa dele, ele sofreu muita privação. E essa é uma história muito comum dos brasileiros, pais que não tiveram, que tiveram muita privação durante a infância e que puderam dar tudo para os seus filhos. Isso é uma realidade muito comum no Brasil. E aí, aquele filho que teve muita privação, que faltou comida, que não morreu de fome, mas também não comeu coisas maravilhosas ao longo de toda a infância, e não tinha brinquedo, e não tinha viagem, e não tinha roupa nova, e não tinha tênis bom, e não tinha uma série de coisas. Quando esse menino cresce, sem a orientação
desacreditando a religião, que era a instituição que supostamente daria a orientação em sua vida. Não tendo no pai um modelo de homem que ele quer ser, ele tem que buscar outras formas de dizer que tipo de pessoa ele quer ser. E a pessoa que ele quer ser é um bom provedor para que ele tenha tudo o que lhe faltou na infância. Então ele quer ser um pai que consegue dar escola, que consegue dar roupas, que consegue dar comida gostosa, que consegue encher de brinquedos. E ele enxerga isso como a verdadeira prova de masculinidade, de sucesso, de território e de conquista de território no mundo, pelo qual ele luta. E ele acha que a maior manifestação de amor, isso também é uma coisa que é totalmente crença e não natureza, porque o que é amor é a crença de cada um, e não a natureza, porque a vida não vem com manual de instruções dizendo o que amor é. Na cabeça do José, de um dos personagens dessa minha crônica, ele, muito mal escrito, por sinal, dá até vergonha, dá vontade de apagar de vergonha do texto que é mal escrito. Mas ignorem assim as minhas habilidades literárias e se atenham ao meu personagem. O José, percebam que ele acha que a maior prova de que ele é homem e que ele ama e que ele é uma boa pessoa é que, primeiro, ele dá tudo que a família precisa e, segundo, ele é um bom provedor que não abandona. Porque a maior traição que ele sofreu na vida é o abandono paterno, e ele jura jamais tornar o seu pai, que abandonaria a mãe por uma mulher mais jovem, mais bonita. Então ele tem como lei pétrea na vida dele que ele nunca abandonará a família e que nunca abandonaria um filho seu. Essa é a máxima de José. Enquanto a Maria, ela tem outros objetivos, que é não ser completamente dependente de um homem, ao ponto de se humilhar para conseguir a presença do homem, e ela quer buscar por seus próprios meios uma independência, que também é muito verdade na nossa sociedade. Assim, a quantidade de mulheres que... Eu não estou dizendo que o movimento feminista seja uma coisa ruim, embora ele seja, né, muito levado para o extremo e muito manipulado a fim de uso político, mas é um movimento necessário. Quantas mulheres elas não se deixam seduzir por movimentos extremistas feministas porque elas não querem se tornar o exemplo de mulher que elas tiveram dentro de seus lares, que é uma mulher refém da boa vontade do marido, que se humilha, se submete a todo tipo de maltrato, de abuso emocional e de comportamento, né, de relacionamento abusivo, porque dependem completamente do homem e não podem ser abandonados por ele, porque a vida abandonada por ele seria muito pior. Então você tem toda uma geração de mulheres que não aceita ser essa pessoa, e ela sacrifica grande parte de sua vida investindo nas suas habilidades profissionais, nas suas qualificações técnicas profissionais, para que ela não dependa jamais de um homem. E aí, para ela, ser uma mulher de sucesso é conciliar a família com a independência financeira e com a autonomia que ela consegue aí ao longo da vida dela. Tá vendo que você vai formando uma somatória de muita coisa aí no meio. E aí as coisas elas vão para onde vão. E o José, por exemplo, quando ele tem o seu relacionamento extraconjugal, ele jamais se vê como um homem não digno da família que ele tem. Por quê? Porque ele se mantém um bom provedor, e ele continua sendo leal à família no sentido de não abandoná-la. Então ele encontra uma mulher muito mais jovem, muito mais gostosa do que a Maria, que agora é mãe da filha dele, e apesar de ter acesso a essa beleza e essa jovialidade, ele se vê como um homem de honra pelo fato de ele não abandonar a família dele por qualquer aventura, e ainda se vê como alguém que ajuda muito a amante a traçar sua própria história de maneira digna e em caminho da prosperidade. Então ele se vê, de certa forma, como um homem muito bom. E aí a gente entra num outro ponto. Quando a infidelidade ela vem da mulher, o que é que isso significa para o homem? Então, muito provavelmente, se a gente pegasse o José, colocasse ele sentado e falasse para ele, me fala tudo que você tem de valor na sua vida, ele muito provavelmente colocaria a esposa, a filha, os negócios, toda a riqueza que ele conquistou e a possibilidade que ele tem de entretenimento satisfatório, que é uma relação com um amante, que ele consegue equilibrar todas as coisas que ele tem e ainda levar um relacionamento desse que faz ele se sentir mais jovem, mais sedutor, mais poderoso, mais alguma coisa.
Embora 99% da sociedade olhe para esse tipo... Não, eu estou exagerando, porque embora estatísticas tiradas de vozes da minha cabeça, 80% da sociedade acha que isso é deplorável do ponto de vista de José. A sociedade aceita isso porque sabe que acontece. E os outros 20% serão homens que falarão, cara, ele tá sendo homem, porque homem é assim mesmo. Então, ao mesmo tempo que a nossa moral, que é resquício da nossa educação religiosa, acha isso uma vergonha, um comportamento vergonhoso, por outro lado, tem alguma coisa dentro de nós que diz que essa é a natureza do ser humano e que esse tipo de coisa, certo ou errado, é uma coisa que acontece, porque o José ele não choca por ser a única pessoa que tem esse tipo de relacionamento extraconjugal. Isso é uma coisa extremamente natural na nossa sociedade, quer isso seja legal, quer não. Mas e quando a mulher trai? Quando a mulher trai, o José ele perde completamente a noção de dignidade e rui perante ele, de ruir, de desmoronar, aquilo que ele acredita a respeito de amor, a respeito de fidelidade, a respeito de lealdade. E aí eu termino com um spoiler aqui. Essa crônica ela termina com essa máxima, porque já que eu estou escrevendo uma coleção que vai se chamar Vítimas da Monogamia, a crônica ela termina com José morreu assassino de 2 mulheres, vítimas de uma crença pétrea de que a natureza da nossa espécie é monogâmica e não é, e que uma traição sexual aniquila a autenticidade de qualquer amor que tenha antes existido. Porque a gente acredita que quando uma mulher trai, por exemplo, ela caga, ela mancha e ela anula todo tipo de amor que possa ter existido entre os dois anterior àquela traição. Quando, na verdade, a única coisa que tem que ser considerada e a única coisa que tem que ser levada em consideração e ser considerada na mesma, a única coisa que deve importar, na verdade, na minha opinião, na opinião de Fausto, não estou querendo cagar regra para o mundo, na minha opinião, a única coisa que importa de verdade é o quanto você consegue entender a natureza das pessoas, e a natureza delas não é monogâmica, e a traição sexual ela representa para pessoas diferentes coisas diferentes. E outra coisa que deve ser levada em consideração é que existe uma grande diferença entre trair o que a sociedade utopicamente espera que o ser humano seja, porque a sociedade utopicamente ela espera que a mulher seja monogâmica e fiel e que o homem seja um cara poligâmico, mas que jamais abandone sua família e seus filhos, né? Essa coisa ridícula que é a família tradicional brasileira. Existe uma grande diferença entre você não querer, entre você trair esse... Tá um lag insuportável. Existe uma grande diferença entre você trair essa expectativa... Cara, que lag é esse, meu? Olha... São semanas pra ele trocar de traje, de tão devagar que esse negócio tá. Perdão, gente, agora o negócio vai fluir mais. Existe um abismo entre você trair aquilo que a sociedade utopicamente espera que você seja e entre você trair um pacto que você fez com a pessoa com quem você está. Porque atender ao que a sociedade espera que nós sejamos é impossível simplesmente porque é inalcançável, porque a imagem utópica da família tradicional brasileira ela não é alcançável naturalmente. A menos que você abnegue a sua natureza para se encaixar nesse molde, você nunca vai chegar lá. E por mais que você chegue, você vai estar sozinho numa sociedade que não se comporta da maneira idealizada de bom comportamento ali. O que, na minha opinião, deveria ser levado em conta é o acordo que 2 pessoas fazem a respeito de como será a vida delas. E o acordo que elas fazem só diz respeito a elas. Se elas vão aceitar terceiras pessoas, um segundo cara, uma segunda mulher, se esse relacionamento vai ser livre aos fins de semana, se ele não vai ser, se beijar na boca é traição, se assistir um seriado de Netflix com outra pessoa é traição. Se esse pacto ele deve ser escrito pelos 2 e somente pelos 2. E se eles cumprem esse pacto ou não, cabe somente aos 2. Só que não, nós construímos uma cultura pra gente, onde por acreditarmos que o ser humano é monogâmico, que as pessoas elas devam atingir um patamar de santidade X, que as pessoas que não alcançam, elas devem ser apedrejadas, e que a pessoa traída, ela deve sofrer escárnio.
que a pessoa traída, ela deve ser vista como uma chifruda, como um corno, como uma pessoa que falhou em minimamente reter a atenção especial do outro. Quando, na verdade, quando a gente se comporta desse jeito na sociedade, o que a gente está fazendo é meter o bedelho numa coisa que não é da nossa conta, da vida de um casal que não é nossa, e de um pacto que nós não sabemos qual foi. Porque a diferença do pacto dos dois, ela deveria ser muito diferente do pacto feito pela sociedade. Só que quando um homem ele é traído, ele é exposto a um combo de tanta coisa ao mesmo tempo, porque muitas vezes é a traição do pacto feito com a esposa, e dói muito mais a traição de um pacto com a sociedade, que a sociedade espera que as pessoas sejam, e que é muito difícil que 100% da população ande de acordo com aquilo que a sociedade espera. E nesse turbilhão de sentimentos, quando o José ele simplesmente imagina a situação dele, sofrendo escárnio dos colegas, sendo chamado de corno por outras pessoas, sendo humilhado publicamente. Quando ele imagina, no imaginário dele, ele imagina a mulher dele se entregando sexualmente a outra pessoa que não é ele. Embora ele faça isso com a amante dele, só que é por outros motivos. Tá vendo que na cabeça dele a traição sexual é meramente sexual, mas a traição da mulher na cabeça dele é uma traição ao amor dele, e é uma falta de respeito com a masculinidade, com a honra dele. A pergunta dessa crônica e dessa série de crônicas é: quem foi que incutiu isso na cabeça de José? Ao ponto dele não conseguir sequer pensar antes de deslocar uma faca de cima da bancada da cozinha para o abdômen de sua esposa, terminando por matá-la e por matar a sua filha e por se suicidar no final. Então é um filme trágico, e aí quando a gente pergunta quem é o responsável por essas 3 mortes, é claro que foi José que puxou o gatilho, mas quais foram as crenças e que tipo de sociedade nós construímos para nós para que a coisa acabasse dessa maneira? Então eu acho que assim, o movimento feminista ele falha muito, e eu não deveria nem estar terminando o vídeo enveredando por esse caminho, porque eu acho que é um grande desserviço à minha causa, à causa delas, e ao próprio vídeo em si, e à própria crônica em si. Mas eu acho que o feminismo ele falha quando ele olha para o feminicídio, quando ele olha para o feminicídio, que é a morte das mulheres, e diz: a culpa disso é o homem. A culpa disso é o homem porque o homem não presta e a gente precisa acabar com isso. Acabar com o homem? Não. Deveria ter uma abordagem muito mais sutil. Não é assim: a culpa do feminicídio é o homem e por isso você tem que eleger a nossa candidata, porque a nossa candidata vai colocar ordem nessa porra aqui. Não deveria ser isso. Deveria ser: quais foram as crenças que fizeram com que José achasse que a honra dele estava tão manchada que a única maneira de limpar essa honra seria matar talvez o cara, e o juiz, e a esposa, e a filha, e se matar? Será que não existem determinadas crenças acerca de fidelidade, do que é honra, do que é monogamia? Por que a gente se espera monogâmico quando na verdade ninguém é? E eu não estou querendo mudar a nossa sociedade como ela é. Eu não quero acabar com a monogamia. Eu não estou aqui para advogar pelo poliamor. Eu não estou aqui falando assim, todo mundo deveria ser de todo mundo. Eu não estou querendo dizer isso. As pessoas elas tendem a se concentrar em núcleos familiares, e quanto mais gente nesse núcleo familiar, maior a tendência de dar merda. O meu ponto não é esse. O meu ponto é: por que a gente acha... Por que pra gente essa traição ela dói tanto? E por que a gente já sabe o que uma traição significa antes de conversar com as pessoas envolvidas do que para descobrir por que foi que elas traíram? Porque se você pegar 100 mulheres que traíram seus namorados, noivos e maridos, e se a gente perguntar para 100 mulheres por que foi que elas traíram, eu tenho certeza que você vai escutar no mínimo 20 motivos completamente diferentes. Eu traí para me vingar, eu traí porque ele não me comia, eu traí porque o cara era o Henry Cavill, era o Superman, cara, era o The Witcher que apareceu. Era a única oportunidade que eu tinha para dar para um cara gostoso igual aquele. Claro que eu dei. Foda-se o que vai acontecer com o resto da minha vida. Eu posso morrer agora, eu vou morrer feliz. Eu dei para um Henry Cavill, eu não consigo falar o nome do cara. Entende?
Mas vai ter essa mulher ali no meio também. Vai ter uma mulher que traiu porque precisava de uma promoção. Vai ter uma mulher que traiu porque estava bêbada e se arrepende profundamente. Vai ter uma mulher que traiu. Ou seja, por que a gente olha para uma série de mulheres que traíram por diferentes motivos e a gente não consegue escutar o motivo antes de tomar uma decisão passional de ir lá exterminá-la? Porque a gente acha que essa é a nossa única maneira de sobreviver a isso. Então, eu acho que o PCC, por exemplo, ele eliminou os estupros dentro de penitenciárias, de prisões. Por que o PCC até hoje ele ainda considera a traição da mulher uma coisa passível de morte? Eu não estou aqui para me meter no que o PCC vai fazer da vida. A mera existência dele já é um negócio meio esquisito para mim. Mas entende que aquilo que é considerado como pétreo, tudo bem, você vive num mundo em que o PCC manda em tudo. E no PCC, se um traficante ele é traído, ele está dentro da prisão e ele é traído, a mulher dele vai morrer, ok. Eu não sei se é assim mais hoje. Pelo menos na época em que eu li a respeito era assim. Se a coisa mudou, ótimo. Se não mudou, tá, a gente vive num mundo em que religiões, organizações narcotráficas, você tem uma série de grupos que veem isso como imperdoável. Mas por que você, indivíduo único, no caso, por que eu, Fausto, indivíduo único, perdido no meio dessa sociedade, tenho que tomar a verdade dessa sociedade para mim e matar uma mulher antes de pensar o que é que a traição dela significa? Então, essa série, eu não tenho pressa nenhuma de escrever muito, e ela vai acontecer conforme me der vontade. Essa série ela vai mostrar diferentes casos de traição, de diferentes prismas, para você ver que o que mata, no fim das contas, é a crença que nós temos a respeito da nossa cultura e da monogamia em si, e não uma pessoa que não presta. Nós temos problemas muito sérios, e o que eu quero com isso também não é levar vocês para a imoralidade. Eu não estou aqui pregando imoralidade, eu estou aqui meramente tentando refletir na morte desse monte de mulheres aí, às vezes homens, porque eu acho isso uma coisa muito triste, e a gente fingir que isso não acontece, que não existe, ou que é um caso isolado. Desde que você é criança, você foi bombardeado regularmente por inúmeros casos isolados de gente morta que foi lá e matou o outro. E isso não é normal. A gente deve questionar sim as nossas crenças, e caminhar sim, se possível, não para uma mudança do todo, do mundo inteiro, mas pelo menos no nosso núcleo, na nossa vida. Reflitam sobre isso.